Olá, meus amigos concurseiros, minhas amigas concurseiras, né? Bem-vindo, estamos aqui. Nossa aula de Direito Administrativo. Então, eu sou o professor Mário Kleber e vou estar com vocês dando essa aula para concurso, certo? Então, nós vamos estar trabalhando o Direito Administrativo. Em si, o que seria o Direito Administrativo, né? Autores vão falar que o Direito Administrativo ele vai servir, certo, de base, ou seja, de uma lei que seria utilizada para ditar as regras para quem trabalha no setor administrativo, ou seja, para eu e você que vai assumir um cargo público, ele vai servir de base para você poder realizar suas tarefas, para você poder fazer aquele serviço ao público em si. Então, para isso, nós precisamos ter noção e ter por base informações sobre o direito administrativo. Apesar do direito administrativo, ele tem uma base, digamos assim, elaborada em lei, certo? Mas ela não é codificada, não tem uma lei do direito administrativo. Você vai encontrar diversas literaturas que vai juntar todas essas literaturas para poder obter o quê? Para você poder estar adiante de seguir e servir na condição de agente público, né? Seguindo as normas do direito administrativo. Por exemplo, se você vai realizar algo que seja necessário para atender uma população, você vai ter que seguir a lei específica para aquilo. Por exemplo, se você vai fazer por jus um procedimento administrativo, você vai ter que seguir o LIMP, né? Ou seja, aquilo que está na Constituição, os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, tudo que o agente público faz em si, ele precisa seguir leis. A lei em si é uma fonte primária da administração pública, uma possibilidade de você estar dentro da administração e realizar as tarefas dentro da administração pública. Então, quando nós que somos servidores públicos ou nós que almejamos ser servidor público, nós precisamos seguir doutrinas e normas. E essas doutrinas estão o quê? Determinadas em leis. E essas leis, digamos assim, porque não é só uma lei do direito administrativo, essas leis que formam um conjunto que dá base para o agente administrativo trabalhar, então isso vai facilitar bastante. Por quê? Porque ele vai seguir as normas de acordo com a lei. Então ele não pode sair daquilo que está na lei. Na hora que ele sair do que está ali, então ele comete improbidade administrativa, que é outra lei específica para isso. Então, nós, como particular, a gente pode fazer tudo que a lei não impeça. Então, se a lei não impede você abrir um comércio, você pode abrir. Se a lei não impede você dirigir um carro em alta velocidade, você vai dirigir. Se a lei não impede algo que você possa fazer, você vai poder fazer tudo o que você quiser. Mas nós, como servidores públicos, vocês que almejam o serviço público, nós devemos fazer apenas aquilo que a lei permite. Então, se a lei permite você autorizar a compra de produto, você vai comprar. Se a lei permite que você compre de maneira direta, sem precisar de uma licitação de concorrência, por exemplo, então você vai licitar, certo? Uma dispensa de licitação, se ela permite um concurso, se ele permite um convite, então você vai fazer de acordo com o que a lei permita. É essa a condição. Então, dentro desse contexto, né, dentro desse contexto do agente público, a gente passa a ter a noção básica do dispositivo do processo administrativo, ou seja, do regime administrativo. Então, quando a gente pensa no Estado, quando a gente pensa no poder público, a gente pensa isso como algo físico em si. Eu vou naquela repartição e ali eu vou fazer tal tarefa. Isso. Eles são direcionadas e determinadas através de repartições. Mas em si a gente precisa conhecer o conceito do Estado. O Estado, de certa forma, esse Estado que você contribui, né? Contribui para que ele funcione, ele sirva a população de certa forma, ele precisa ser, digamos assim, seguir 3 tripés base. O primeiro tripé que nós temos é o território. Para você formar um estado, você precisa de um território. Esse território justamente é uma área geográfica.
Então, aquela área que forma o Brasil, que permite o Brasil estar localizado no mundo e o mundo reconhece o Brasil, então ali é o território brasileiro. Na hora que você vê os Estados Unidos, toda aquela parte da América Latina, separada do Canadá e do México, aquela área ali, ela é os Estados Unidos. Ah, eu tenho o Havaí. O Havaí está bem longe dos Estados Unidos, mas aquele território ali faz parte dos Estados Unidos. Então, por mais que ela não esteja grudada em si, ou seja, ela faz parte daquele local, digamos assim, e se for um território físico, então aí sim temos a parte do território que vai permitir formar o nosso Estado. Mas o Estado não é formado só pelo território. Para morar nesse território é preciso de uma população, é preciso, na verdade, de um povo. E esse povo é quem vai permitir com que tudo aconteça dentro daquele território. Então, na hora que você encontra várias regiões espalhadas pelo Brasil e essas regiões fazem parte de um povo que fala a mesma língua, que defende o mesmo país, então você está diante do povo. E esse povo, no nosso caso, o povo brasileiro, a nação brasileira, ela que vai permitir com que o Brasil exista, né? Porque eu posso ter o território, mas se não tiver o povo lá dentro morando, fazendo moradia, então não há, digamos assim, serventia aquele território. Mas quando esse povo se aglomera, esse povo começa a morar junto, esse povo começa a estar junto, presente, então vai haver dissensões, que para contornar e organizar essas dissensões é necessário de um governo. O governo, ele em si, ele é soberano. Você, concurseiro, tem que colocar já em sua cabeça que o governo é soberano. O governo, ele está acima de qualquer particular. Ele está acima de qualquer empresa particular. O governo é quem comanda e quem domina toda a nossa sociedade. Ele não atua de forma direta porque tem várias coisas que protegem por nós fazermos parte de uma democracia, por nós termos direitos e deveres. Então, mas na hora que o governo entende que precisa intervir, ele vai intervir. Ah, você está em casa sem nenhum problema, está morando, você pode ir e vir. Mas você, sem querer, você sofreu um acidente que acabou conduzindo e fazendo outra pessoa falecer. Então o Estado tem por obrigação deter você. Ele tirou a sua liberdade de ir e vir, até que comprove o motivo de você ter feito esse acidente, cometido esse acidente que gerou um ato de um falecimento. Então, a partir daí, o Estado ele passa a ser um interventor, ele passa a ser soberano, ele usa os seus recursos administrativos, ele usa a sua base administrativa para permitir realizar aquilo que ele necessita, que é atender a uma população. Imagine se nessa hora o Estado não tivesse esse poder, o Estado não pudesse intervir, então estaria um caos no país. Mas o Estado pode, através de recursos de coercitivos, através de recursos punitivos, através do que for necessário, ele vai fazer com que tudo isso chegue e venha acontecer. Então, na hora que o Estado vem, junta o povo, junta o território e junta um governo que vai governar tudo isso, aí o Estado é formado. Aí quando o Estado é formado, o governo vai trabalhar em prol do Estado, em prol da população, em prol de atender a necessidade da população. E é nessa hora que o governo ele precisa de ter dois fatores. Ele precisa ter governabilidade, que é a atuação legal por lei. Ganhei no voto, a lei me diz que se eu ganhar em voto por maioria absoluta, eu sou eleito. Então você ganhou por lei, você tem governabilidade, você tem o direito de governar. Mas não é só você ganhar por lei. Você precisa, além disso, ter governança. Você precisa ter apoio político lá dentro. Porque o nosso governo, ele não é só aquele governo presidenciável absolutista. Ele não é um governo monárquico, ele não é absolutista, não é só uma pessoa que manda em tudo. Ele precisa passar por votação, ele precisa passar por vários fatores. Então é nessa hora que o governo precisa de apoio, precisa de governança. Ele precisa a possibilidade de implementar todas essas políticas públicas para atender a sociedade. Na hora de uma eleição, o candidato ele vai apresentar vários fatores.
ele vai apresentar todas as suas políticas públicas ali que vai ser implementada durante o seu governo. Então ele precisa cumprir isso. E outras políticas que ele venham achar mais favoráveis. E ele vem cumprir e vem fazer isso acontecer. Mas não é só ele querer que faz, não. É preciso de votação. É preciso votação na Casa da Câmara, é preciso de votação lá no Senado, é preciso haver votações em 2 turnos, é preciso haver votação com maioria, ou com 1/3, ou com 2/3 de votos. Então, de acordo com o que vai ser feito o tipo de atuação de lei, de implementação de projetos, então vai variar a sua atuação dentro da Câmara e dentro do Senado. Então, quando você tem governabilidade, tudo acontece. Mas quando não tem, muitas vezes o prefeito ou o governo em si, o presidente ou o governador, ele é destituído. Ele é destituído através do povo. O povo rejeita aquele candidato que foi eleito por ele, rejeita, e essa maioria de rejeição leva ao quê? Leva à destituição do seu cargo, leva ao impeachment. No Brasil já ocorreu 2 impeachment até o momento, né? Pode ser que ocorra mais, mas ele aconteceu por falta de quê? Por falta de governabilidade. E para o governo agir, para o governo atuar, ele precisa de decisões de governo. Ele precisa formar um grupo, que esse grupo esteja lá no planejamento estratégico mesmo do governo e definir as políticas públicas. Na hora que ele define essas políticas públicas, tudo passa a acontecer. Tudo vai chegar e ser encaminhado para níveis inferiores, ou seja, para a administração pública em si. Nesse caso, o Ministério do Desenvolvimento Social implementa um programa social de habitação. Então, ele manda esse projeto para todos os estados, municípios e lá onde será implementada a política pública. Isso é uma forma de descentralizar o poder. Em vez de o poder ficar centralizado lá no topo, ele descentraliza e joga para os estados, para o município. E a partir daí, você vai poder entender que o Estado ele atua de maneira direta. O Estado atua de maneira direta em que toda a população ela precisa do Estado para poder realizar qualquer tarefa que ela precise, tanto no meio profissional como no meio pessoal. Por exemplo, para nascer você precisa de um documento, que é a certidão de nascimento. Então, nessa hora, o Estado é que vai permitir essa decisão através dos seus cartórios. Para você abrir uma empresa, você precisa ir para uma junta comercial. Para você abrir algo, para você comprar algo, para você vender algo, você vai ter que pagar esse imposto, precisa fazer declaração. Então, o Estado está atento a tudo. E é nessa hora que o governo ele toma as decisões necessárias lá no topo, decisões de planejamento estratégico, de geopolítica, decisões econômicas, e ele envia para os setores mais baixos, né, inferiores, como estados e municípios, para que tudo isso possa ser aplicado. Não que lá no estado, no município, não haja nível estratégico. Ou a cúpula maior do município ele vai decidir onde vai ser aplicado esse recurso da política pública, como é que vai ser desenvolvido. Porque o que vem lá do alto vem só uma base estrutural. Mas na hora de aplicar, quem tem que decidir é os administradores públicos, ou seja, a cúpula da administração pública mais baixa. E aí vai ter todo o planejamento estratégico, vai ser aplicado no nível operacional, quem vai fiscalizar e ver o que está sendo aplicado, até o nível operacional, que é a pessoa que realmente vai fazer acontecer, não é isso? Então, dessa forma, quando a administração pública ela atua de maneira direta e efetiva, está sendo realizado tudo aquilo ali, você conhece aquilo ali como a atuação da administração pública de caráter objetivo. Você pode encontrar numa prova de concurso dizendo que é objetivo, que é material, que é funcional. Olha que todos os nomes se combinam. Objetivo que é uma maneira direta, é estar atuando. Material porque é algo que você faz no dia a dia, é material, é físico. E funcional porque é algo que realmente vai funcionar, que vai acontecer de certa forma. Quando você está realizando um serviço público, quando você está fazendo um fomento, está usando isso de poder de polícia e está intervindo de conforme o Estado, então você está fazendo isso de maneira objetiva, material e funcional. Mas você pode encontrar também a administração pública atuando de maneira subjetiva.
de maneira formal e orgânica. Orgânico é algo vivo. Então, se é algo vivo, são as pessoas que trabalham, as pessoas que fazem a administração pública acontecer, ou seja, os agentes públicos, os órgãos públicos, as entidades. Então, todas elas não são palpáveis de certa forma, elas são subjetivas. Ela está naquele cargo até certo tempo, até aposentadoria, até pedir exoneração, até sair vacância para essas pessoas. Então isso acontece de maneira subjetiva. Ele acontece também de maneira formal, olha que é tudo formalizado, toda a estrutura organográfica, tudo quem vai fazer o quê, quem vai ter a autonomia de quê, de quem. Então tudo isso aí está bem estruturado. Então, nessa hora, a administração pública ela é conhecida como de maneira subjetiva, de maneira formal, de maneira orgânica. Então, nesse caso, se você vir, quando você lê o texto, perguntar a administração pública está atuando de maneira objetiva ou subjetiva? Aí você vai analisar o que está sendo feito. Se está mostrando o que está sendo feito, você marca objetiva. Quem está fazendo? Os agentes públicos atuam. Então, se está dizendo que quem está fazendo, então é de maneira subjetiva, ok? Então, a administração pública, ela vai ter toda essa formalização. E é isso que a gente vai estar estudando dentro do nosso Conceito de Direito Administrativo. Então, como eu falei para você, eu sou Mário Kleber. Se você puder já, se inscreve no canal, acompanha as nossas aulas, clica no sininho para ficar sendo avisado todos os dias que eu vou estar postando aqui as nossas aulas, certo? Espero que você aproveite bastante, você que já tem conhecimento, você utilize para acrescentar o seu conhecimento, e se você não tem, começa aqui do zero com a gente, ok? Então, que Deus abençoe a todos, até a próxima aula.